Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Thelma e no vídeo de hoje vamos pintar um lindo cacho de uvas, com detalhes bem delicados que vão deixar o trabalho de vocês mais bonito. Vou mostrar o passo a passo, trabalhando as sombras, as luzes e os detalhes de cada uva para criar um efeito de volume. Espero que vocês gostem do tema de hoje e sirva de inspiração para vocês pintarem lindas peças, tá bom? Deixo com vocês já o risco, mas eu vou deixar também mais tarde na aba da comunidade, tá bom? Que aqui eu acho que cortou um pouquinho. Vocês tiram print ou quando vocês imprimirem, vocês mandem ampliado o tamanho que vocês precisarem, tá? Aqui tá em tamanho A4. Aqui eu ampliei um pouquinho para o meu pano, tá? Meu pano tem 50 centímetros e ele é um pouquinho grande, então eu ampliei um pouquinho para ele poder ficar melhor no pano, tá? Para pintar, eu vou usar um pincel número 10 e um número 6. Eu vou falando também, esse de cabo amarelo mesmo. A cor que eu vou usar, violeta, violeta cobalto, vou usar também o lilás bebê, o vermelho carmim. Eu vou falando as cores ao longo do vídeo. Vocês vão acompanhando o vídeo e vão pegando as cores, tá? Então, vamos começar a pintar, então. Vou pegar o meu violeta. E eu vou pintar, começar pintando com o pincel número 6. Tem uma parte nos riscos que é os cantinhos aqui, ó. A separação das uvas. Então, eu já vou separar algumas uvas, tá? Eu também vou usar o berinjela. Berinjela é uma cor bem mais escura. Eu já vou pegar ela aqui. A gente vai colocar aqui, ó, nesses cantinhos, o berinjela. A gente já separa um pouco as uvas. Eu não vou pintar todas e depois eu vou separando não, tá? Eu vou pintar por partes que fica mais fácil para quem tá começando. Então aqui também tem uma outra separaçãozinha, eu vou fazendo. Não tem muitas não. Dá um pouquinho do berinjela. Então não tem muitas separações, as uvas são todas perto uma da outra. Não tenho medo de pintar, a gente precisa aprender a fazer essas coisas, essas pinturas como um desafio, né? Então eu vou deixar no jeito bem fácil aqui para vocês, para quem estiver começando, para vocês que também já têm experiência, mas que não gosta muito de pintar uva, porque acha difícil. Do jeitinho que eu vou ensinar não é muito difícil, tá? Então, ó, eu separei já algumas partes, fica mais fácil. Foram as que eu consegui ver. Depois, ao longo do vídeo, eu vou ver nas outras partes, tá? Agora eu vou pegar esse pincel um pouquinho maior, que é o número 10. Com o violeta, eu vou começar dessa parte aqui, que pra mim fica mais fácil, porque eu venho com a mão assim, aí não suja, não mancha, tá? Se eu for pintar aqui, eu acabo pondo a mão e vou manchando. São pequenos detalhes, mas tem que observar, né? Então, eu vou pegar o violeta com o pincel, esse pincel um pouco maior. E eu vou pintar pelo menos umas 3, ó. Mas eu vou deixar o espaço de separação delas. Eu pintei um meio de três uvas. Com o pincel um pouco menor, que é o 6 que eu mostrei pra vocês, eu vou pegar o vermelho carmim e vou preencher essa parte aqui que eu não pintei, ó. Seria o encontro das duas. Venho girando o pincel, faço a união das duas cores girando o pincel. Eu vou ampliar aqui um pouquinho. Então, eu giro o pincel, venho na outra, eu só pintei só o meio da uva. Venho na outra parte, com o vermelho carmim, e passo por fora. Giro bem o pincel e faço a união das duas cores, tá? E vou fazer também na terceira uva.
Peguei aqui errado. O vermelho caminho, tá? Agora, com um pouquinho do violeta, eu vou separar aqui as três. Ó, separei aqui as três, tá? Preencho bem aqui o tecido. O ideal é que não apareça a marca do tecido. A gente nem põe muita tinta, também nem põe pouca, tá? Se ficar muito tinta também, o trabalho fica empastado. Não fica bom. Mas também a gente não pode pôr pouca tinta. Pronto, ó. Feito isso, eu vou pegar agora o lilás bebê, que é um lilás bem clarinho. E eu vou pôr aqui, ó. Começar com essa daqui, ó. Que é a segunda uva, mas que tá por cima de todas as outras duas. Então, giro o pincel. E já faço a parte da luz dela. Essa aqui é a primeira parte, tá? É a nossa base. Já vem nesse de baixo, não espero ele secar, não. Também não costumo pintar tudo, porque se a tinta secar, a gente não consegue fazer essa união das cores. Ó, venho misturando bem a tinta, tá? E a tinta seca é mais difícil. Então, faz por parte, já põe a luz, sempre girando o pincel com calma, ó. Aqui nós já temos uma separação de 3. Eu vou pintar mais outras 3, ó. Vem aqui, ó. Essa parte de baixo dessa, com violeta. Não vou até a ponta. Venho nessa, põe um pouco do violeta também. E nessa aqui, no meio. Observa que essa uva está inteira. Então, a gente vai pintar ela no meio. E essas aqui são meia lua, né? Uma meia uva, né? Elas estão por dentro, né? Agora, com o vermelho caminho, faço a parte de fora. E venho preenchendo. Sempre girando o pincel. Não, sempre girando o pincel. É um trabalho demorado, mas o resultado vale a pena. Vermelho caminho por fora dessa daqui. Eu venho preenchendo. Com o violeta eu vou separar essas aqui, ó. Agora eu vou pegar o lilás bebê, que é um lilás bem clarinho. Se vocês não tiverem, pega um pouco do violeta e põe um pouco do branco, ele vai ficar um lilás bem claro, tá? Ou a cor lilás mesmo também. Eu só não vou usar o branco nesse momento. Vou pegar de novo o lilás. E vem preenchendo essa uva aqui, ó. Observa também que eu não vou até o final dela. Vou pegar um pouquinho do violeta. A gente vem preenchendo. E com lilás, essa daqui, eu vou fazer toda a circunferência da uva, que ela tá por cima. Então, ela pega todinha, ó. Não tem problema de uma ficar mais clara que a outra, porque as uvas são assim, umas são mais claras que as outras.
E a pintura fica até mais interessante, tá? Eu vou dar uma unificada em todas elas, só pra gente não ter esse espaço entre elas, tá? Vou pegar um pouquinho do... Porque fica um espaçozinho sem pintar, então a gente dá uma unificada. Passa assim um pincel rapidamente por cima delas. E agora a gente vem... Eu vim com o salmão bebê. Novamente clareando mais. Vou pegar a cor berinjela, que é bem escura. Um pouco nessas partes aqui, pra gente já fazer o volume da uva. Então eu venho colocando essa tinta em algumas partes, ó. Mais que dessas estão por baixo, assim, ó. Então observe, eu tô pondo, não tô pondo em toda a uva, mas nessas que estão por baixo, como se essa uva aqui estivesse fazendo uma sombra nessa. Então essa aqui vai ficar um pouquinho mais escura. Vou botar um pouquinho mais de violeta também. Tá? Nessas que estão mais para trás, elas ficam mais escuras mesmo. Então, basicamente, vou pintar mais uma aqui, vou pintar essas três aqui. A gente sempre vai fazer isso. Violeta no meio. Nessa parte aqui, eu vou botar a violeta nessa parte, ó. E nessa daqui, ó. Essa daqui, ó, a gente vai botar nessas partes. Tá por trás das outras uvas. Então, a gente já consegue visualizar o formato da uva. É importante vocês aprenderem isso, quem tá por trás, quem tá na frente. Essa aqui tá toda redonda, está na frente, e essas aqui estão por trás. O desenho dela não está completo. Se a gente for observar, tá cortado aqui, ó. Então, elas estão por trás. Observa isso, aí você fica mais fácil saber quem tá na frente com a luz e quem tá por trás, tá? Ó, agora eu vou passar o vermelho carmim. O vermelho carmim também nessa daqui de trás. Com o violeta, vamos trabalhar mais essa sombra. Por isso que eu falei assim, eu vou trabalhar de deixar esse lado sem pintar, porque nossa mão não fica sujando, tá vendo? E a uva, ela é um pouquinho mais trabalhosa, a gente precisa tomar cuidado para não borrar o pano. Então, ó, trabalhando mais essa sombra. Agora a gente vem com o Lilás Bebê. Vou fazer primeiro essa que tá inteira. Faço toda a circunferência dela, ó. Esfumo, sempre girando o pincel, esfumando bem. E agora eu vou fazer essas outras duas, que estão na metade. Ó, faço essa parte, venho fazendo toda a circunferência da uva. Tá? Porque essa aqui também tá por cima. E essa aqui é só a metade dela que tá com a parte branca, tá? Pegar um pouquinho da cor violeta, a gente dá os acabamentos aqui, ó. Com a cor berinjela, eu vou escurecer um pouquinho mais essa parte de dentro. Aqui também. Então, a gente já vai trabalhando luz e sombra, a gente já vai quase finalizando toda a uva, ó.
Quando a gente voltar só para dar os acabamentos nela. Essa uva aqui, eu vou pegar o violeta cobalto, que é um pouquinho mais clara. Eu vou começar a trabalhar umas cores um pouco mais claras, com essas partes que estão mais para cima. Tá o violeta cobalto aqui. Já observa que ela já fica um pouco mais claro, né, ó. Vou pegar essa aqui também, ó. Peguei muita tinta, ó. Já vou trabalhar essa outra aqui também. Então, ela vai subindo, eu vou deixando um pouco mais claro essa parte de cima. Vou pegar o vermelho carmim. E do mesmo jeito eu vou trabalhar, só que agora de novo vou passar o violeta, vou passar o violeta cobalto. Fecho bem as duas cores. Vocês vão observar como ela vai ficar um pouco mais claro. Passando nessa uva aqui, ó. Tô tentando ir mais rápido para o vídeo não ficar muito longo, gente. Mas vocês façam no tempo de vocês, com calma. A pintura tem que ser uma coisa que seja feita com calma também, não pode fazer com pressa, não. Ó, observa. E ainda assim, eu ainda não fechei toda a uva. Sempre deixo uns espaços pra gente não perder o nosso risco. Ajuda muito para quem tá começando. Observar onde que tá o risco da uva. Dá para observar que eu deixei uns pedaços em branco. Esses pedaços em branco agora eu vou preencher com o lilás bebê, ó. Eu sei que dá medo quando preenche tudo, mas você não vê mais onde tá o risco. Aí algumas minhas falam, ai, perdi onde tá o risco, não tô vendo. Então faz assim, né? Vocês não vão ter medo, não. Deixa uns passozinhos para vocês saberem aonde que tá o risco. Depois a gente vem com a tinta e tampa, né? Não deixa os passos aparecendo, não, ó. Vocês vão sentir mais confiança na hora que vocês forem pintar. Observa como ficou mais claro? Então, a nossa intenção mesmo é deixar a pintura, essa parte da pintura mais clara. Para não ficar tudo igual. Vou pegar um pouquinho só do violeta agora. E a gente só vai escurecer um pouquinho da separação. Então, a parte que tá por trás fica com a sombra. Façam assim que vocês vão gostar, vocês deixem nos comentários conseguir pintar a uva, que eu vou ficar muito feliz também com o comentário de vocês que vocês estão conseguindo, tá bom? Eu gosto de saber quando estão aprendendo, se meus vídeos estão conseguindo passar, né? O que é pintura para vocês, porque pintura é uma coisa muito bonita, gente. Eu gosto muito de pintar. Passa a hora que você nem sente, ó. Às vezes eu vejo o vídeo, já foi bastante tempo. Ó, eu vou adiantando as outras e eu volto para dar acabamento com vocês, mas é sempre nesse jeito, tá? São o violeta, o vermelho carmim, tá? Desse jeitinho. Terminei de pintar as uvas, observe como cada uma ficou. Umas ficaram mais vermelhinhas, outras mais escuras, tá bom? Ela tem que ficar assim mesmo, as cores bem variadas, tá? Essas aqui ficaram mais rosinhas, eu deixei mais rosinhas mesmo. Agora nós vamos pintar as folhas.
Eu vou pintar essa daqui, que é um pouquinho maior, depois vocês pintam as outras do mesmo modo, tá? Eu vou usar a cor verde musgo, é um verde bem forte, tá? Eu vou fazer essa parte aqui do centro. As uvas depois eu vou botar para dar um acabamento melhor. Vou colocar um pouco mais de luz nelas, tá? Tô usando o pincel número 10 agora, um pincel um pouco maior. Que a área de pintura é um pouco maior, então a gente usa um pincel maior, tá? Eu vou fazer quase todo o centro. Espalho bem essa tinta. Puxar um pouquinho mais para baixo. Agora eu vou pegar a cor verde folha. É um verde um pouco mais claro, para fazer a parte das pontas da folha. Aqui, ó. Um pouco mais claro, tá vendo? Bem parecidas as duas, mas ela é um pouquinho mais clara. Então, a gente vai pintar a parte de cima das folhas. Eu venho com bastante tinta mesmo agora, para cobrir bem. Já venho esfumando, misturando as duas cores. Quando a gente for esfumar, gente, não deixa secar não, tá? É muito importante que a tinta esteja úmida, pra gente poder fazer essa união das duas cores, ó. Pegar um pouquinho mais de tinta, vai fazer o outro lado. Um pincel um pouco grosso. A parte das pontas eu venho com o pincel um pouco menor. Pra gente dar um acabamento melhor também, né? Ó, venho já girando o pincel. E nesse pedaço também. A folha da uva não é muito certinha, ela é meio irregular nas pontas. Agora eu vou pegar um pincel um pouco menor, pra gente poder trabalhar essas pontas dela. Como ele não deu acabamento na ponta, agora eu vou com o pincel número 6, a gente vem fazendo esse acabamento na pontinha das folhas, tá? Ela tem umas dobrinhas. Ó, com toda a parte dela, todo ao redor dela, que eu não tinha pintado. Conforme a gente for colocando outras tintas também, a gente dá um acabamento um pouco melhor. Aqui, nessa parte aqui, eu vou usar o verde musgo, que é um verde mais forte. Aqui, ó. Aqui é a dobrinha dela. Tá pintando com cuidado aqui. Misturo bem as duas cores. Vou pegar o verde pinheiro agora, eu vou botar nesse meio aqui, ó. Eu vou escurecendo mais esse meio ainda. Deixar ele bem escuro. Eu giro o pincel, misturo bem. Misturo bem as duas cores. Tá, ó. Sempre misturando bem as cores.
Agora com o verde soft eu vou dar um acabamento melhor nessas pontas. Você vê que eu ainda não terminei de pintar elas. Vou preenchendo com o verde soft, tá? Ó, a gente já vem clareando as pontinhas e preenchendo as partes que eu não pintei. Então, às vezes é melhor deixar uns pedaços sem tinta e depois eu venho colocando outra tinta. Pra não ficar uma tinta sobre outra e ficar muito empastado o pano. Ó, a gente vem clareando só as pontinhas. E preenche essas partes que não tá com tinta. Mas não deixa nenhum pedaço sem pintar, tá bom? Observa bem isso para não ficar nenhuma parte sem tinta. A gente vem finalizando essa parte. Já vai dando um efeito diferente a nossa folha, né? Ó, vai ficando a pontinha mais clara. Também não tô pegando muita tinta. Essa parte de baixo é um pouquinho mais escura mesmo. Eu vou voltar aqui com o verde folha. E um pouquinho do verde pinheiro. Com esse verde soft, agora eu vou fazer os risquinhos. O risquinho vai ser aqui desse meio, essa pontinha, tá? Ó. Então eu vou vir primeiro para esse lado. Agora eu vou imaginar que aqui é a pontinha da folha, então eu vou meio que em direção a ela. Ó. Aqui seria a outra pontinha, então eu vou vir aqui dessa mesma base aqui, ó, e eu vou em direção a ela. E essa aqui seria a outra, tá? Sempre saindo daqui, eu só mostro para mostrar para vocês onde que tá a pontinha. Então eu venho aqui, ó, em direção a ela. Aqui tá com pouca tinta, eu já vou acrescentando também. Então essas são as primeiras nervurinhas da folha. Agora eu vou fazer uns outros risquinhos. Ó. Que a folhinha tem, tá? Ó. Tem uma folhinha um pouquinho diferente, mas não é difícil de pintar também, não. Tirar aqui o marquinho. Com o verde pinheiro, eu vou fazendo alguns marquinhas aqui também, ó. Só fazer uns detalhes da folhinha. Escurecer um pouquinho. Aqui por baixo, ó. Já marco o pincel e já vem aqui meio que apagando com o próprio pincel, tá? Vou pegar agora o soft aqui e vou jogar um pouquinho de luz assim. Meio que em cima desses risquinhos, ó.
folhinha ela é bonita, mas ela não tem muitos detalhes, né? Então a gente... Vou terminando por aqui. Deixa essas partes que tá mais escura um pouquinho mais claro. E essas partes da ponta um pouquinho mais... Crescendo um pouquinho mais, tá? Verde pinheiro. Foi muito, mas a gente apaga. Então, as outras folhas seguem essas mesmas cores, tá? Verde musgo. Se vocês quiserem também envelhecer um pouquinho a ponta, vocês podem pôr um pouquinho de caramelo, botar um pouquinho de cerâmica aqui, ó. A gente põe na pontinha. Só um pouquinho a gente já envelhece um pouquinho ela, deixar a ponta dela mais fininha. Eu vou apagar com o pincel, com a mão bem leve, a gente apaga essa marquinha. Ó. Como a gente envelhece um pouquinho a folhinha, né? Ó, vou botar um pouquinho nessa ponta também. É bem pouquinho de tinta, viu? O cerâmica pega bem. Ó, já esfumaço bem aqui. Como ficou? Eu vou pintar as outras e volto com elas prontas também pra vocês. Terminei as outras folhas usando as mesmas cores, tá? Fiz do mesmo jeito. Essa daqui eu coloquei um pouquinho do cerâmica, mas as outras duas eu já não coloquei, eu deixei ela só verde mesmo. Agora, nas uvas, eu vou pegar de novo um pouquinho do Lilás Bebê e vou... Agora elas estão bem secas, né? E vou colocar um pouquinho mais do Lilás, não vai ser em todas, vai ser em algumas que estão mais por cima. E vou colocar um pouquinho mais de luz. Então, tomar cuidado, eu vou colocar bem pouco, gente, não vou colocar muito, não. E agora é aquela fase do acabamento. Como eu falei, né, a primeira parte, a gente vem trabalhando quase completa, né? Mas agora a gente vai dar um pouquinho mais de acabamento em algumas. As que estão por trás a gente vai deixar mais escuras mesmo, e as de cima um pouquinho mais clara. Ó, essa aqui, observa que essa aqui ficou um pouquinho mais rosinha. A gente vai botar só um pouquinho de luz nela. A gente vem girando bem o pincel, não é muito, tá? Sempre girando o pincel, colocando um pouquinho de tinta, pega mais. Se vocês preferirem usar o branco, também pode. Toma só cuidado com o branco para não exagerar muito. Ó. Então, algumas eu já fiz e outras eu vou dar acabamento com vocês aqui. Então, o ideal é que elas fiquem assim mesmo, umas mais escuras, outras mais claras. A composição fica muito mais bonita e mais próxima do real, né? Do verdadeiro. Existem outras cores de uva também. Nessas daqui, também deixei elas um pouco mais puxando pro vermelho carmim. Não deixei tão forte. É legal também vocês acostumarem também a deixar umas cores um pouquinho mais pro vermelho. Tem umas uvas que são mais puxando pro vermelho. E lembrando que a uva, ela não tem um brilho, ela tem umas manchinhas nela, né? Então, a gente põe umas manchinhas assim, ó.
imitando um pouco essas manchinhas. Olha como ficou. Observe que eu não tô colocando em toda a uva, mas apenas fazendo umas manchinhas nelas. Tá? Essas partes aqui que tá por baixo das folhas eu vou deixar naturalmente mais escuro mesmo. Porque a folha faz uma sombra nelas. Então, a parte do cesto e do paninho, eu vou deixar para um próximo vídeo, tá? Senão o vídeo fica muito longo. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou pronto. Se gostou, deixe seu like. Também convido a se inscrever no canal e deixe aí nos comentários se vocês acharam difícil, se vocês gostaram de fazer, tá bom? Deixe suas dúvidas que eu vou responder com carinho. Até o próximo vídeo, fique com Deus, forte abraço!